Olá, eu sou Jodeilson Silva e nesse momento irei aqui transmitir mais um ensino muito especial da Palavra do Senhor. Convido você para assistir do início até o fim. Também peço você para dar o seu likezinho nesse vídeo, curtir, isso é muito importante, tá bom? Se você também não está inscrito aqui no canal, convido você também a se inscrever para você assim acompanhar novos vídeos com ensinos da Palavra do Senhor que irei postar. O ensino de hoje eu vou adentrar nos mandamentos de Deus. Provavelmente vai ser a primeira parte, do ensino, onde irei assim começar a explicar a respeito dos mandamentos de Deus. Então essa é a primeira parte, por isso que eu peço você para assistir do início até o fim. E para começar aqui esse ensino, irei ler aqui na primeira epístola que foi escrita aos Coríntios, bem no capítulo 10, está escrito assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só maná espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aqui o apóstolo Paulo, nessa passagem bíblica, ele está contando justamente a história do povo ali de Israel, que saiu do Egito e atravessou ali, passou pelo mar. E ele diz aqui no versículo 2, que todos ali foram batizados. Como assim? Será que ali o povo foi imergido nas águas do mar? É isso que ele quer dizer? Na verdade, aqui ele não quer dizer que o povo foi imergido ali, não é isso. Mas é que quando o povo ali passaram pelas águas ali, com aquela proteção também da nuvem sobre eles, eles passaram ali pelas águas. E quando eles saíram daquelas águas, eles saíram para viver uma nova vida. Então assim também é o significado do batismo, que quando a pessoa batiza nas águas, ali faz a sua confissão e ela passa pelas águas, ela saindo dali, ela sai para viver uma nova vida, porque ela é uma nova criatura em Cristo Jesus. E eu irei ler essa passagem que está em Êxodo, Deixa eu começar aqui em Êxodo, bem no capítulo 5, e aí nós vamos chegar nos mandamentos de Deus. Porque no capítulo 5, se você já leu essa história bíblica, quando o povo estava ali no Egito, estava ali sendo oprimido, maltratado pelo faraó, assim pelo seu exército. Então chegou o momento que Deus enviou Moisés, junto com o irmão dele Arão, para que falasse com o faraó. E olha o que aconteceu quando Moisés e Arão falaram a faraó para assim deixar o povo de Israel sair para servir ao Senhor Deus. No capítulo 5 de Êxodo diz assim: Depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa aí meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu faraó: Quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Ele afirma: Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Então aqui nessa passagem bíblica, quando Moisés e Arão falou para faraó deixar o povo ali sair para servir o Senhor, então faraó, ele confrontou a Deus. Ele disse: Quem é o Senhor, para que eu lhe ouça a voz? Aí ele afirmou: Eu não conheço o Senhor e não deixarei ir Israel. Então ele confrontou Deus. Então
a partir que ele confrontou Deus, Deus também ali, através daquelas pragas, começou a exercer o juízo dele sobre Faraó, sobre os egípcios e sobre também aquelas divindades malignas que atuavam ali no Egito. E aí você sabe que as pragas ali, era Deus exercendo o juízo dele ali sobre Faraó, sobre os egípcios, para que assim eles entendessem que o Senhor, ele é soberano. Ele é soberano e ele domina sobre todos. E você sabe que a última praga, a Bíblia mostra aqui, bem no capítulo 12, né, no versículo 29, a última praga foi a morte dos primogênitos ali no Egito, né? E depois dessa última praga, foi que Faraó, ele permitiu assim o povo de Israel sair do Egito. Ou seja, ele poderia ter evitado todas aquelas pragas sobre ele, sobre a família dele, sobre todos os egípcios ali, se ele tivesse dado ouvido à voz do Senhor e não tivesse confrontado a Deus. Aí a Bíblia diz aqui que na 10ª praga, depois da 10ª praga, ele deixou o povo sair. Eu vou até ler aqui no capítulo 12 de Êxodo, bem no versículo 29, diz assim: aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó clamou a Moisés e a Arão e lhe disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como vossos filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Ou seja, a partir da 10ª praga, Faraó então, ele permitiu que o povo assim saísse do Egito. Ele chamou ali, clamou, né, por Moisés e Arão e disse: olha, peço vocês para sair do meio do meu povo aqui do Egito. Sai vocês com todos os filhos de Israel. Aí a Bíblia diz no versículo 32, né? Faraó continuou falando para eles: levantai também convosco. Ou seja, Faraó falou: levai também convosco vossas ovelhas, vosso gado, como tendes dito, e ide-vos embora, e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas, com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam e despojaram os egípcios. Ou seja, antes do povo sair, eles despojaram os egípcios, porque esse povo trabalhou ali muitos anos de escravo. Então aqui é como se o povo não tivesse saído ali sem os direitos deles. Você acha que Deus seria injusto de deixar esse povo sair dali sem os direitos deles, do tempo de trabalho, que eles ficaram ali sendo escravizados, maltratados? E aí você sabe que Deus, com manifestação, com sua mão estendida ali, agindo com o seu poder, tirou esse povo do Egito, do domínio de Faraó. Logo aqui em seguida, no capítulo 14, a Bíblia fala que assim eles também atravessaram, passaram pelo mar. Você lembra que no início dessa mensagem eu li lá
na Epístola de Coríntios, aonde Paulo fala que todos passaram ali pelo mar, foram ali batizados, ou seja, porque quando eles passaram aqui pelo mar, eles passaram por essas águas para viver uma nova vida, porque Faraó, os egípcios que escravizavam eles, foram derrotados no mar. Então, a partir dali, o povo estava livre, o povo já não era mais escravo. Então, eles estavam livres daqueles que oprimiam eles, daquele assim que dominava eles. Então, eles agora poderiam viver uma nova vida, não mais sendo escravo, mas agora tendo uma vida livre, estavam em liberdade e só precisavam servir, obedecer o Senhor. Aí é onde o Senhor vai dar os mandamentos dele para o povo. Lembrando aqui, os mandamentos de Deus foi dado ao povo para manter eles no caminho, preservar eles no caminho. Ou seja, os mandamentos de Deus sempre foi dado às pessoas para elas obedecer e preservar elas no caminho de Deus, e não assim para purificar ou santificar elas. Você vê que primeiro o Senhor libertou esse povo, essas pessoas, e em seguida deu os mandamentos para assim preservar elas no bom caminho, num modelo, num padrão de vida que essas pessoas nunca antes tinham vivido. Então, o importante dos mandamentos é manter as pessoas no caminho de Deus e manter elas livres e libertas para não voltar a errar, cometer graves pecados que antes cometiam antes de servir o Senhor. E aí no capítulo aqui 19 do livro de Êxodo, o Senhor falou aqui, no capítulo 19, versículo 4, o Senhor disse assim: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Aí o Senhor deu essa ordem aqui, falou assim para eles: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha a promessa: vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Ou seja, Deus aqui no capítulo 19 de Êxodo, o povo já estava livre daquele que oprimia eles, que escravizava eles. Então o Senhor agora pôs uma condição para o povo. O Senhor disse: olha, vocês viram o que eu fiz com os egípcios, ou seja, com os inimigos que oprimiam vocês, que escravizavam vocês. Vocês viram que eu derrotei, assim destruí eles. Hoje vocês estão livres. Aí o Senhor vai dizer: eu fiz vocês chegar a mim. E aí ele vai dizer: se vocês também ouvir a minha voz e guardar a minha aliança. Qual era a aliança? Os mandamentos de Deus que ele assim iria passar para eles. E o Senhor pôs essa condição, dizendo: se vocês ouvirem a minha voz e guardar a minha aliança, então vocês vão ser a minha propriedade peculiar entre todas as nações, porque toda a terra é minha, diz o Senhor. E o Senhor ainda prometeu, dizendo: vós me sereis um reino de sacerdote, nação santa. Ou seja, vocês vão ser para mim um povo escolhido, um povo separado, de todos os povos da terra. Ou seja, essa condição foi posta para o povo, só dependia deles. Aí é onde o Senhor entregou os mandamentos. É bem interessante que nesse capítulo 19, bem no versículo 8, a Bíblia diz que quando o povo ouviu que o Senhor ali falou, que se eles obedecessem, ouvissem a voz dele, e continuassem assim obedecendo a sua palavra, os seus mandamentos, no versículo 8, o povo respondeu a uma assim: tudo que o Senhor falou, faremos. Ou seja, quando Moisés
falou ali para o povo as palavras do Senhor, o povo disse, não, tudo aí que o Senhor está falando, tudo aí que o Senhor falou, nós vamos fazer. Ou seja, os mandamentos ainda não tinham sido nem dados, ou seja, o povo nem sabia quais iriam ser ali os mandamentos. Eles já estavam ali prontos, dizendo, tudo que o Senhor falou, tudo aí que o Senhor ordenou, nós vamos fazer. Ou seja, foi isso que eles falaram. Mas você vai ver que esse povo não cumpriu este propósito, né? Esses mandamentos que foi dado a eles, eles não permaneceram neles. Logo em seguida, você vai ver no capítulo 32 de Êxodo, né? Aqui eles formaram ali um bezerro de ouro e começaram a idolatrar. Deixa eu até ler aqui. E foi isso que fez o Senhor ficar um pouco triste, indignado com essas pessoas. Porque depois de tudo que o Senhor tinha feito por elas, elas traíram o Senhor, elas quebraram esta aliança com o Senhor. Bem no capítulo 32, versículo 7, a Bíblia diz assim, então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Ou seja, qual foi o caminho que o Senhor tinha ordenado ali ao povo? Os mandamentos que assim ele tinha transmitido ali através de Moisés para o povo. Então, meu amigo, minha amiga, os mandamentos de Deus é para manter as pessoas que servem a Deus no caminho. Os mandamentos nunca foi passado, transmitido para purificar ou libertar as pessoas. Não, os mandamentos foi dado sempre para as pessoas que já estão livres, para as pessoas que já estão libertas. Então os mandamentos é para te preservar no caminho de Deus, é para te manter em comunhão com Deus, ou seja, é para te conservar em liberdade com Deus. Por isso que o Senhor disse a Moisés, olha, desce, vai lá, porque o teu povo que você tirasse do Egito, ou seja, o Senhor tinha prometido, vós sereis reinos de sacerdote, nação santa, eles vão ser a minha propriedade peculiar. Mas como eles não estavam cumprindo esse propósito, esta aliança, né? Ou seja, esse comprometimento com Deus, então não tinha como eles ser o povo de Deus se eles assim não cumprissem. Assim também é para mim, é para você hoje. Não tem como nós ser o povo de Deus, fazer parte do povo de Deus, se nós também não permanecermos em obediência à sua palavra, às suas instruções, aos seus ensinos. E o Senhor disse para Moisés ali que descesse, que fosse ali para onde o povo, porque eles depressa ali tinham desviado ali do caminho que o Senhor tinha ordenado a eles. E aí o Senhor ainda disse, ó, fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou. E estão dizendo, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Quer dizer, fizeram ali um bezerro fundido, adoraram aquele bezerro, ali sacrificaram para aquele bezerro, e ali tinha pessoas ainda pregando ali, proclamando, dizendo, olha Israel, foi esse bezerro aí que tirou vocês do Egito. Olha a ingratidão, pessoal. Além ali de começar a idolatrar, substituir o Senhor por esse bezerro, ainda pregavam ali que era aquele bezerro que tinha tirado eles do Egito. Meu irmão, minha irmã, você vai ver que nos mandamentos o Senhor diz que eles não tinham que ter outro Deus diante dele, não tinham que ali fazer imagem de escultura, não tinham que adorar a imagem de escultura e nem prestar culto a qualquer imagem ali. Então assim o Senhor tinha proibido o povo de fazer isso. E eles já começaram a quebrar a aliança quando começaram a fazer isso. E o Senhor tinha prometido ali que ali seria uma nação santa, reinos de sacerdote, mas eles tinham que cumprir o ordenado de Deus, ou seja, a ordem de Deus. Eles tinham que permanecer fiel, leal nos mandamentos de Deus. Então assim, Deus ele liberta as pessoas
mas Ele espera que elas também permaneçam no caminho que Ele assim tem ordenado a elas. Assim é para mim e para você. Deus Ele nos libertou, mas Ele espera que nós também permaneçamos em obediência à sua palavra, aos seus ensinos, às suas instruções. O Senhor nos purificou através do sangue de Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz, na epístola que foi escrita aos Hebreus, deixa eu ler aqui, concluir essa primeira parte aqui dos mandamentos. Na primeira epístola que foi escrita aos Hebreus, tem uma passagem aqui que é muito importante para mim e para você entender que através de Jesus Cristo, a Bíblia diz aqui, na epístola que foi escrita aos Hebreus, bem no capítulo 9, versículo de número 12, diz assim, olha só o que está escrito aqui, diz assim, eu vou ler aqui no versículo 11, quando diz assim, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, olha o que ele diz aqui, né? Os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Ou seja, no Primeiro Testamento, o sangue ali dos bodes, dos touros, né, era aspergido sobre o povo com a cinza ali de uma novilha. E aqui o autor está dizendo isso, se aquele ritual ali santificava a carne das pessoas, né? Ou seja, aqui ele vai afirmar muito mais o sangue de Jesus Cristo, quando foi derramado ali, quando Jesus Cristo, pelo Espírito Eterno, se ofereceu ali sem mácula, sem mancha, sem pecado para Deus. Aqui o autor afirma que o sangue dele purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Ou seja, então através do sangue de Jesus Cristo, Deus já nos purificou de todas as nossas obras mortas, dos pecados, iniquidades, transgressões que o cometemos, para hoje também nós servirmos ao Deus vivo. Como é que nós vamos servir ao Deus vivo? É obedecendo a sua palavra, aos seus mandamentos, às suas instruções, aos seus ensinos que ele tem transmitido através da sua palavra para nós, que ele transmitiu através, assim, do Senhor Jesus Cristo, dos seus profetas, porque a palavra do Senhor diz, na epístola que foi escrita a Timóteo, que toda a palavra de Deus, ela é inspirada por ele. Ou seja, toda a palavra ela é inspirada. Ah não, é inspirada, é só os ensinos que foi dado por tal pregador, por tal profeta. Não, meu amigo, a palavra de Deus é uma só, é inseparável. E ela toda é inspirada por Deus para nos ensinar, assim como servir ao Deus Todo-Poderoso e como lhe agradar. Então nós fomos libertos. Hoje a nossa consciência ela está purificada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo que foi derramado por nós. E hoje, já que estamos com a consciência limpa, purificada de erros, pecados que o cometemos lá atrás, então hoje o autor está dizendo, então que passamos a servir ao Deus vivo, ou seja, vamos servir ao Deus vivo, obedecendo a sua palavra, assim fazendo o que lhe agrada, né? E aí ele continua falando aqui de Jesus Cristo, ele diz no versículo 15, por isso mesmo, falando de Jesus Cristo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que,
intervir na morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Ou seja, só depende agora de nós, né? Porque o Senhor Jesus Cristo ele foi oferecido ali naquele sacrifício justamente para esse objetivo, nos dá hoje esta oportunidade de servirmos ao Deus vivo com a consciência limpa, purificada das obras malignas, dos pecados que assim tínhamos cometido e, claro, para alcançarmos aqui a promessa da eterna herança. Ou seja, só depende agora de nós. Se nós desobedecermos a Deus, como aqueles lá fizeram, meu irmão, minha irmã, nós não vamos alcançar essa promessa. Nós não vamos alcançar a vida eterna. Mas se nós permanecermos fiéis, leais a Deus, obedecendo sempre a sua palavra, cumprindo assim seus mandamentos, certamente nós vamos alcançar a vida eterna. Porque o Senhor nos libertou. Assim Ele nos deu a sua palavra para nos preservar no bom caminho. Tá bom? Então a palavra que eu queria transmitir nessa primeira parte era essa aqui. E na segunda parte eu irei entrar nos mandamentos de Deus, explicando os mandamentos de Deus, a importância ali deles para nós assim, nós cumprir e obedecermos, tá bom? Então Deus abençoe você, a sua família, que o Senhor te dê a paz.